Senhor? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12. Aleluia. Amém? Todos acharam? Atos, capítulo 12. Glória a Deus. Quem quer ouvir Deus falar nessa noite? Amém? Amém. Glória a Deus, eu também. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus, por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. É um texto um pouquinho extenso, mas nos relata uma história muito maravilhosa. Uma história onde nós vimos o poder de Deus agindo em favor de um homem, né? Pedro. Nós vemos aqui que Pedro, ele havia sido preso, né? E olhando as situações daquele homem preso, e a igreja, né, os irmãos não puderam ajudar. E quantas vezes nas nossas vidas, né, nós nos deparamos com problemas, dificuldades, ao qual nós não temos como agir, o qual nós não temos o que fazer. E aí a pergunta: o que fazer quando não se há nada para fazer, né? Pedro, nós lemos aqui na palavra do Senhor que ele estava guardado na prisão. Pedro havia sido preso, né? A igreja,
ela estava vivendo momentos maravilhosos, né? Eles haviam recebido do alto o poder do Espírito Santo, eles haviam pregado já e alcançado alguns gentios, o evangelho estava sendo espalhado, mas de repente aquilo que estava indo de vento em popa começou a ter dificuldades. E aqui falando que o rei Herodes, né, pegou primeiro Tiago, né, o apóstolo, foi o primeiro apóstolo a morrer, a ser martirizado. E depois, vendo que o povo judeu gostou, foram e prenderam a Pedro, né, com o intuito também de executar Pedro, de matar Pedro. E aí nós vemos, né, uma situação tão difícil, né, situação adversa, situação que muitas vezes, né, para um servo de Deus, ele pode pensar: nossa, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu sou um servo de Deus fiel, eu estou pregando a palavra do Senhor. Mas aí nós vemos, né, que tanto Deus pode livrar os seus servos, como Deus fez com Daniel, que livrou ali na cova, né, dos leões, como Deus fez também com os 3, né, ali na fornalha. Mas também nós vemos que Deus muitas vezes não livre e permite, né? Então aqui nós aprendemos a primeira lição, que Deus, ele permitiu que Pedro estivesse preso, né? Nós lemos aqui: Pedro, pois, era guardado na prisão, né? Pedro, ele estava sendo preso. Para Herodes tinha o desejo realmente de matar, por razões políticas. Herodes queria destruir o líder, né? Um dos líderes da igreja, para fazer com que aquele povo parasse de buscar a Deus, parasse de pregar a palavra do Senhor, né? Mas esse era o intuito de Herodes, matar. Mas para Deus havia um propósito ali de Pedro estar sendo guardado. Diz a palavra do Senhor que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, né? Lá em Romanos 8, 28. Então havia um propósito. Não que Deus age no mal, né? Deus, ele não faz o mal, mas Deus permite. Muitas vezes, por permissão de Deus, é que acontecem as coisas ruins nas nossas vidas, né? E é engraçado que muitas vezes as pessoas, elas acham que servir a Deus é somente bênção, somente vitória. Mas nós vemos aqui que os servos de Deus, muitos tiveram o livramento de Deus, mas alguns não tiveram no momento certo. E isso estava acontecendo com Pedro. Mas era da vontade de Deus. Deus havia permitido, era a permissão soberana do Senhor que Pedro estivesse preso ali. E aí, continuando, né, nós vemos aqui ainda no versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, fala comigo, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias. Esse mais, ele muda toda a história. Esse mais, ele muda toda a situação. Pedro estava ali preso. Pedro, ele estava aguardando ser morto. O Herodes havia prendido ele e só estava esperando passar as festas para depois executá-lo, assim como ele fez com Tiago. Pedro estava aguardando, mas olha que diz aqui a palavra do Senhor: Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. Esse mais, ele muda toda a situação, né? Não importa a situação que nós estamos, se nós estamos orando, essa situação, ela não é definitiva na nossa vida. Essa situação, ela muda. Esse mais, ele está aqui com o propósito de dizer que aquela prisão que Pedro estava tendo, ela não seria para sempre, ela não seria definitiva, mas Deus mudaria a situação, porque havia um povo que estava orando, um povo que estava buscando. Aonde há um povo que adora, aonde há um povo que ora, Deus muda situações, Deus transforma situações, seja qual for essa situação. Este versículo, ele é muito precioso. Pedro, ele estava na prisão, mas a igreja, ela fazia contínua intercessão. O que eles poderiam fazer? Ver
vendo ali o seu mestre, o seu mentor Pedro sendo preso. Eles poderiam sair numa passeata, fazer confusão, tentar salvar, mas eles sabiam que eles não podiam ir contra a força daquele homem, daquele rei chamado Herodes. Mas eles foram então diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e foram clamar, sabendo que Deus pode fazer todas as coisas, sabendo que Deus pode abrir as portas, Deus pode mover. E o que me chama a atenção é que quando a gente fala às vezes para as pessoas, vamos orar, temos que orar, as pessoas olham assim com uma cara de frustrado, uma cara de decepcionado, como se orar fosse o último recurso. Ai, vamos orar. É como se fosse o último recurso, quando não tem mais nada o que fazer, vamos orar. E é o contrário, irmãos. Nós temos que primeiramente orar. Esse é o primeiro recurso que o servo de Deus tem que ter. E muitas vezes a igreja, ela não entende esse poder que é de oração, o poder que a igreja tem ao orar. A igreja junta, unida, ela tem poder para quebrar cadeias, para mudar situações, para transformar todas as coisas. Nessa noite nós estamos aqui para clamar, nós estamos aqui para orar, para ver quantas cadeias que vão ser quebradas, quantas pessoas que vão ser libertas através da nossa oração, porque há poder. Há um puritano, um teólogo, um puritano, que ele disse assim: não subestime o poder de uma igreja que ora. Pode haver lugar aonde existe com nome casa de oração, pode ter grupos com nome grupo de oração, mas isso não é que faz a diferença. A diferença é onde realmente tem pessoas que oram de verdade, pessoas que clamam, pessoas que intercedem, que lutam. Isso é que faz a diferença. E que por mais que a gente ache estranho, é algo raro, é algo que está faltando no meio do povo de Deus. Pessoas que orem, que buscam e que crê no poder de Deus, crê que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Então ali, continuando, a igreja fazia contínua oração. A igreja, além de orar, ela orava incessantemente, ela orava sem parar, ela orava sem desistir. Pedro estava na prisão, eles não sabiam como que ia ser, eles só sabiam que Pedro iria morrer assim como Tiago. Isso estava determinado. E o que eles fizeram? Eles oraram sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz que nós temos que orar sem cessar. Aqueles irmãos estavam juntos na casa ali de Maria, mãe de João, orando, crendo que Deus podia mudar a situação. Quantos de nós tentamos fazer as coisas com as nossas mãos e desistimos logo no primeiro obstáculo? Mas estes irmãos, eles faziam contínua oração. Aleluia. Deus muda situações quando há contínua oração. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja, ela fazia contínua oração por ele, a Deus. Quando a igreja ela ora, quando a igreja ela clama, quando a igreja ela batalha, ela está numa batalha espiritual. Há libertação, há cadeias que são quebradas. Se os nossos olhos fossem vistos, nós íamos ver algemas sendo quebradas, assim como foi escrito aqui, algemas, cadeias foram quebradas e Pedro foi liberto. Diz assim ainda na palavra do Senhor no versículo 6, que quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro, o que ele estava fazendo? Dormindo. Gente, isso aqui é algo fora do normal, né? Ele sabia que ele ia se deparar com Herodes, que ele ia ser executado, e ele estava dormindo. Quantos de nós conseguiria dormir sabendo que ao amanhecer a nossa cabeça ia estar rolando? Quantos conseguem dormir sabendo da dificuldade que vem no amanhecer, das coisas que tem que decidir no dia de amanhã? Quantos? Muitos não conseguem dormir, muitos estão aflitos porque precisa decidir, precisa fazer algo. Mas Pedro estava dormindo, sabe por quê?
Porque ele sabia que tinha um povo que orava por ele. Aleluia. Ele sabia que tinha uns irmãos que eram homens e mulheres de oração. Será que você tem contado com irmãos de oração verdadeiramente? Será que quando você chama alguém para orar por você, você confia que essa pessoa verdadeiramente tem orado por você? Se você confia, então descanse. Descanse que Deus, Ele é fiel e Ele ouve a oração do seu povo. Ele ouve a oração. A oração, ela tem poder para quebrar cadeias, para mudar situações. Aleluias. Quantos têm confiado suas vidas em pessoas que falam que ora da boca para fora? Mas nessa noite vamos tomar cuidado e vamos colocar as nossas vidas, vamos confiar naqueles que verdadeiramente oram conosco. Pedro, ele sabia que havia pessoas que estavam orando por ele, e ele sabia que Deus era poderoso para mudar situações. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Nós temos que descansar no Senhor, sabendo que Ele cuida. Ali Pedro mesmo escreveu em 1 Pedro 5,17, para lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro sabia, Pedro descansava no Senhor, estava dormindo, nem imaginava quando de repente um clarão, uma luz entrou naquela prisão, e um anjo ainda acordou ele, de tão profundo, de tão gostoso, de tão confiante que ele dormia na presença do Senhor. O anjo ainda cutucou ele e falou: acorda, Pedro, eu vim te libertar. E Pedro ainda achando que estava tendo uma visão, que aquilo não era real. Foi assim que aconteceu, que Deus libertou a Pedro. Sabe por quê? Porque tinha um povo que estava orando, tinha um povo que estava clamando, tinha um povo que tinha um propósito em clamar. Por isso, nesta noite, não pense que nós estamos aqui à toa, que nós estamos perdendo 2 horas, meia hora, 15 minutos à toa. Quando o povo se une aqui, as cadeias são mudadas, são quebradas, vidas são transformadas. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta noite, receba essa palavra do Senhor. E a sua vida pode estar ruim, mas você tem orado. A tua vida pode ter problemas, mas a igreja está orando. Você pode ter enfermidade, mas a igreja está orando. Tenha essa confiança na sua vida, tenha essa confiança no seu coração. Hoje eu posso estar com um problema, mas a igreja está orando por mim. O meu filho pode não estar na casa do Senhor, mas eu estou orando e a igreja está orando por mim. Eu posso ter uma enfermidade, mas a igreja está orando por mim. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Receba esse versículo, guarda esse versículo. Não importa a situação que você está nesta noite, aí existe o mais, e esse mais faz toda a mudança. Esse mais transforma, esse mais muda e te fala que não é para sempre essa situação, não é para sempre essa prisão, não é para sempre esse sofrimento. Sabe por quê? Porque a igreja ora, porque a igreja ainda batalha, porque a igreja ainda peleja, porque a igreja ainda move, a igreja ainda rompe. Aleluia! E nessa noite há uma igreja aqui em Tarui que vai clamar, que vai buscar, que vai pelejar, e as cadeias vão ser quebradas no nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, receba essa palavra. Deus vai mudar a nossa situação, Deus vai mudar, porque há um povo que ora, um povo que ora. Aonde há um povo que ora, não fica do mesmo jeito. Aonde há um povo que ora, a nação não pode ficar da mesma maneira. Aonde há um povo que ora, a nossa família não fica da mesma forma. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, receba essa palavra, meus queridos irmãos. Pedro, ele estava preso, a situação dele era sem esperança, mas tinha um povo que orava, e a oração, ela faz a diferença. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela quebra cadeias, ela abre prisões, em nome de Jesus Cristo. Persevera em orar, persevera, continua na oração, continua no clamor, continua, e verás cadeias sendo quebradas, verás vidas sendo transformadas, verás vidas vindo aqui para adorar o nome do Senhor, verás
engrandecendo ao Senhor, porque nações foram transformadas quando um povo se reuniu. Nações não foram transformadas com teologia, não. Nações não foram transformadas somente com estudo, mas foram transformadas quando houve joelho, quando houve choro, quando houve pessoas que alcançaram os céus, que tocaram os céus, que moveram os céus em favor da nação. Por isso, não desista de interceder, não desista de clamar, porque Deus é fiel. Aleluia, em nome de Jesus. Receba essa palavra, guarda no teu coração esta palavra, porque Deus é fiel. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus.